Hoje nós queremos conversar sobre o tema antissemitismo. É um tema extremamente atual, que se tornou manchete no mundo inteiro, principalmente após o início do conflito Israel e Gaza. Para algumas pessoas, atacar Israel é atacar o colonialismo israelense ou judeu. E colonialismo, para a gente entender, significa controle político, controle econômico, controle cultural, além da exploração de um povo. Agora, muitas pessoas usam essa palavra apenas como uma forma de propaganda contra Israel por causa de um sentimento antissemita. Então precisamos lembrar que, por exemplo, os habitantes da faixa de Gaza, os palestinos, como são conhecidos, eles têm liberdade de viver a própria cultura deles, a própria política deles. Eles escolhem os seus próprios líderes, sem a interferência de Israel. Outra coisa é, eles têm a sua própria religião. Então Israel não impõe a sua religião, o judaísmo, aos palestinos. Israel não extrai as riquezas do território palestino. Ele não vai lá explorar e tirar as riquezas do lugar. Israel dá emprego, ele dá espaço para palestinos trabalharem no seu meio. Há muitos que vão e voltam, entram em Israel, trabalham lá, levam os recursos que eles recebem ali no seu trabalho, levam para sua casa, para sua terra. Então eles têm uma liberdade e todas essas características mostram claramente que não existe um colonialismo naquela região. Então nós precisamos destacar algumas palavras. Eu quero pegar duas palavras básicas para a gente poder entender toda essa questão. Primeiro é sionismo. Sionismo vem da palavra Sião, do nome Sião, que tem a ver com o Monte Sião, identifica geograficamente o lugar de Jerusalém. E quando nós falamos de sionismo, estamos falando do retorno dos judeus à sua terra, a Sião, o retorno deles. Então, por exemplo, em 1948, com autorização da ONU, Assembleia das Nações Unidas, Israel pôde retomar a sua terra e se estabelecer como uma nação organizada. A outra palavra é semitismo. Semitismo vem de Sem. Sem é que viveu antes de Abraão. Então tem a ver com raça, tem a ver com descendência, tem a ver com a terra, e semitismo tem a ver com a raça judaica. Então, quando se fala antisionismo, o que se está falando é lutar contra a existência de Israel como um Estado, como uma nação organizada. E quando se fala em antissemitismo, está se falando de lutar contra a existência de Israel por serem judeus, ou seja, tem a ver com a raça. Não querem que esse povo exista. Então, alguns antisionistas, aqueles que são contra a existência de um povo chamado judeu, independente de onde esteja, muitas vezes eles podem não concordar, por exemplo, com as ações dos inimigos ali de Israel, daqueles terroristas, por exemplo, que entraram no território, mataram mais de 1000 pessoas, muitos jovens, levaram alguns como reféns, alguns que ainda estão como reféns até hoje. Eles veem essa ação e eles não conseguem condenar isso, por mais bárbara que seja essa ação desses terroristas. Por quê? Porque na concepção desses antisionistas, essas pessoas, esses terroristas, estão ajudando na resistência contra a existência de Israel como povo e também como Estado organizado. Agora, nós como cristãos, precisamos ter uma linha de equilíbrio nisso. Em primeiro lugar, porque teologicamente nós não temos como ser contra Israel, porque se olharmos todo o substrato mais antigo da nossa história cristã, ela está enraizada no judaísmo ou nos judeus. A começar, por exemplo, de Jesus. Jesus era judeu, os seus discípulos eram judeus. O grande apóstolo Paulo, que levou o evangelho a muitas regiões distantes,
ele era judeu, ele era romano, mas ele também era judeu. Então, quando nós olhamos isso, nós não podemos fugir dessa questão de que, como cristãos, nós temos um vínculo profundo com Israel. E mais, nós como crentes gentios, nós somos, como a Bíblia fala, os ramos da oliveira brava enxertada na oliveira original. E isso deve trazer uma certa humildade para nós, de olhar para o povo judeu e saber que eles são oliveira original e nós, a oliveira brava, fomos enxertados neles. Isso deve trazer amor, isso deve trazer zelo da nossa parte para com aquele povo que Deus escolheu. Veja comigo alguns textos, alguns versos em Romanos capítulo 11. E é muito interessante estudar Romanos 11 para entendermos isso, nós cristãos. O primeiro verso começa dizendo assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E aqui o próprio apóstolo Paulo, que escreveu os Romanos, ele responde, ele diz, de modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. Então não há base bíblica para dizer que Deus rejeitou Israel e agora é só a igreja. Os versos 11 e 12 diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está falando de Israel, não é do povo? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, nós, para pô-los, a eles, os judeus, em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então ele está falando aqui que assim como o fato de que os judeus com o coração endurecido abriu as portas para que eu e você, crentes gentios, pudéssemos receber o evangelho, então a bênção da plenitude dos judeus será ainda muito maior para nós. Então está dizendo aqui que embora os judeus tenham se endurecido, eles serão restaurados pelo Senhor. O verso 17 diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, o que ele está falando? Eu e você, crentes gentios, somos oliveira brava, enxertados naquilo que é original que Deus fez. Aí pulamos lá para os versos 25 até o 29, um pouquinho mais longo, mas muito esclarecedor. Veja só como a Bíblia fala conosco. Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, o que a Bíblia está falando para mim e para você é que veio em parte endurecimento, mas eles serão restaurados e Israel experimentará a salvação. Deus não rejeitou o seu povo, e se Deus não rejeitou o seu povo, muito menos nós podemos fazer isso como cristãos. E aí nós temos que entender que até a reconciliação final, lá na frente, quando judeus e gentios estarão juntos como um só corpo, a igreja de Cristo, a noiva nas bodas do Cordeiro, até que chegue aquele momento, nós vamos coexistir e precisamos abençoar Israel, como a Bíblia diz. A comunidade do batismo precisa abençoar a comunidade da circuncisão, liberar sobre eles bênção, haja paz dentro dos seus muros, abençoar Israel. Agora, muitas pessoas se enganam quando pensam que Israel hoje está como um estado ateu praticamente, não tem nada a ver com o Israel da Bíblia.
Pensa um pouco comigo. Mesmo no Velho Testamento, muitas vezes Israel se afastou de Deus, endureceu o coração, saiu fora do governo divino, mas não deixou de ser o povo amado de Deus, não deixou de ser o alvo do favor de Deus. Deus não abriu mão de Israel nenhuma vez, porque eles endureceram o coração e se afastaram. Então a grande questão que nós precisamos olhar nesse contexto de antissemitismo, antisionismo, desse anti-Israel que tem se levantado pelo mundo, é a questão da autodefesa. Porque Israel foi agredido e se defendeu. Então, como nós cristãos podemos e devemos encarar essa questão? É lógico que nós precisamos começar encarando o fato de que autodefesa é uma questão ética legítima. Qualquer pessoa agredida tem o direito de se defender. Obviamente, nós devemos fazer isso proporcional à agressão recebida. Isso a lei nos autoriza nisso. Agora, se olhamos no Velho Testamento, por exemplo, quantas vezes Deus autorizou o povo a se defender de um ataque do inimigo quando o exército inimigo veio contra eles? Quantas vezes Deus mesmo mandou o seu próprio exército para destruir o inimigo porque estavam tentando agredir Israel? Ou seja, a defesa, ela é legítima, eticamente aceitável dentro do ponto de vista bíblico. O princípio universal da autodefesa precisa ser observado, obviamente, mais uma vez eu destaco, dentro da proporcionalidade, ou seja, eu não posso ir muito além daquilo que eu sofri como agressão. Nós não podemos de forma alguma legitimar qualquer tipo de abuso. Qualquer abuso precisa ser combatido, precisa ser denunciado. Qualquer crime de guerra precisa ser julgado, qualquer um, mas precisamos entender que a autodefesa é legítima e muitos daqueles que se levantam contra Israel é simplesmente porque não querem a existência de um povo que Deus escolheu, que Deus gerou a partir de Abraão. Agora, um pouquinho de história é sempre interessante e eu quero trazer agora, nesse final da nossa reflexão, alguns dados históricos, porque isso ajuda a gente a entender um pouco o que tem acontecido naquela região. Por exemplo, antes de Israel atual, existia naquela região um mandato britânico. Antes do mandato britânico, existia o Império Otomano. Antes do Império Otomano, existia o Estado dos Mamelucos do Egito. Antes do Estado Islâmico dos Mamelucos do Egito, existia o Império Árabe Curdo. Antes desse Império Árabe Curdo, existia o Reino Franco e Cristão de Jerusalém. Antes do Reino de Jerusalém, existia o Império Omíada e Fatímida. Antes do Omíade e Fatímida, existia o Império Bizantino. Antes do Bizantino, existia os Sassânidas. Antes dos Sassânidas, existia o Império Bizantino. Antes do Bizantino, existia o Império Romano. Antes do Romano, existia o Império Asmoneu. Antes do Estado Asmoneu, existia o Estado Seleucida. Antes do Império Seleucida, existia o Império de Alexandre o Grande. Antes de Alexandre o Grande, existia o Império Persa. Antes do Império Persa, existia o Império Babilônico. Antes do Império Babilônico, existiam os reinos de Israel e Judá. Antes dessa divisão Israel e Judá, existia o reino unificado de Israel. Antes do reino de Israel, existia a teocracia das 12 tribos. E antes da teocracia das 12 tribos de Israel, havia apenas uma aglomeração de cidades-reinos independentes. Na verdade, o que nós vemos é que naquele pedaço de terra nunca houve um Estado palestino.